não temos dados do SAL desde, penso eu, há quase uma semana. Portanto, os últimos dados datam, parece-me a mim, do dia 4. O que é que poderá estar a passar aqui, neste caso concreto da Ilha do Sal? Em relação a isso, na verdade, as amostras do sal estão a ser processadas neste momento. Como já temos dito nas conferências de imprensa anteriores, o laboratório, mesmo com a sua capacidade em termos tecnológica melhorada, a técnica PCR, ela leva o seu tempo. Sim, é uma técnica muito morosa. E o laboratório vai fazendo uma priorização, na medida do possível, para a análise das amostras. É um bocado complicado, né, gerir essa capacidade, porque nós gostaríamos de ter uma capacidade imediata de resposta, mas, como já se disse aqui, sendo uma técnica muito morosa de ser feita e também para garantir a qualidade do teste que é feito, as amostras vão sendo analisadas por lotes, digamos assim. E eu penso que até o final do dia de hoje haverá algum resultado em relação às amostras do sal. Tem ideia de quantas amostras pendentes do sal estão neste momento? Pelas informações que nós recebemos, são 162 amostras e estão a trabalhar uma parte, como já disse, e a outra parte será imediatamente também trabalhada. No sentido de tentar dar uma resposta mais célere possível, garantindo também todo o protocolo para assegurar a qualidade na realização dos testes. Aqui eu trago a questão da Ilha do Sal. A Ilha do Sal, o último dia que recebeu resposta de testes, há mais ou menos uma semana. No dia 5, os últimos resultados dos testes da Ilha do Sal. Considero então que até hoje nós não temos na Ilha do Sal resposta dos 162 testes, amostras que foram para serem testados e dar resposta para os pacientes, os indivíduos que estão aqui a aguardar, portanto, as respostas. Essa é uma reivindicação de toda a população, acredito que, portanto, pertinente, porque a população do Sal está aqui intranquila com os casos que apareceram aqui na Ilha do Sal e, entretanto, há uma demora excessiva, nós entendemos que é uma demora excessiva em termos de vir buscar a resposta, de buscar os exames e dar a resposta em tempo útil para seguir, portanto, essas orientações as orientações da OMS. Ultrapassou o seu tempo. Está a seguir. Obrigado, Sr. Ministro, para responder. É evidente que com o problema de isolamento e de problema de circulação, nós tínhamos que ter uma quantidade relativamente grande de testes para enviar para o laboratório. Foi enviado, já foi, mandamos um barco da Guarda Costeira ao Sal para buscar as amostras, propositadamente para ir buscar as amostras já foram realizadas e os resultados vão começar a sair. O mais importante é que, desde o início, as pessoas estão em isolamento, portanto, têm toda a orientação e, necessariamente, as medidas da prevenção estão sendo tomadas. Isso porque, de facto, nós estávamos relativamente intrigados como é que uma ilha turística como o Sal estava realmente todo esse tempo sem nenhum caso. Contactado, o delegado de saúde José Rui Moreira garantiu que nos últimos dias 162 amostras seguiram para a capital do país, das quais 102 amostras foram analisadas e de onde saíram os 16 casos positivos, entre os quais o óbito. Ficaram ainda por analisar 90 amostras recolhidas para análise. Outras 34 seguiram ontem para São Vicente e estamos a falar em 124 que seguiram posteriormente para análise. Em relação aos casos novos da Ilha do Sal, que são 16, no meio desses casos há de uma pessoa que foi a óbito, uma pessoa do sexo masculino com 50 anos de idade, que foi atendido no Hospital Regional Ramiro Figueira no dia 6, à tarde, com um quadro cardiorrespiratório. É uma pessoa que tinha algumas comorbilidades. Infelizmente, não teve uma boa evolução e acabou por falecer no dia seguinte.
a estrutura de saúde, os colegas tomaram todas as precauções, a família foi avisada da possibilidade de ser um caso de infecção pelo novo coronavírus. Portanto, os procedimentos em relação ao enterro foram todos tomados, foi enterrado imediatamente, a família não pôde fazer o funeral e agora aproveitamos essa oportunidade para endereçar à família enlutada os pêsames e muita força para esta hora de dor. O que é que aconteceu? Pronto, as informações que nós tivemos é que é um senhor que tem que tinha as suas outros problemas de saúde, né? E que chegou no banco de urgências do Hospital Ramiro Figueira no sábado, no dia 6, à tarde, já numa situação crítica, e acabou por evoluir rapidamente para óbito. Não houve condições de compensá-lo e salvá-lo, porque a evolução já estava bastante avançada. Mas ainda no sábado? Diga? Faleceu ainda no sábado? Não, faleceu no domingo de manhã. Portanto, teve menos de 24 horas internado até o seu óbito. E como estamos nesta época, e como se tem dito aqui na conferência, os casos, e também colocou-se a suspeita de uma pneumonia, de acordo com a radiografia que fizeram, e como já temos dito aqui, uma das definições de caso suspeito são pessoas que tenham uma pneumonia com critérios de internamento, portanto, este senhor entrava nos critérios, fizeram a colheita da amostra e todas as medidas, embora ainda não havia o resultado, mas todas as medidas foram tomadas como se fosse um caso de Covid-19. Por isso é que dissemos aqui que, infelizmente, a família não teve como fazer o funeral, que é algo que nós sempre lamentamos nesta situação, e o senhor teve que ser enterrado imediatamente com todas as medidas que devem ser tomadas nessas situações. Houve aqui um pormenor que eu não percebi. Confirmou-se que é um caso de Covid? Confirmou-se agora com os resultados que foram disponibilizados hoje, que esse senhor também tinha, para além dos outros problemas de saúde, também tinha infecção pelo novo coronavírus. Ainda em relação ao sal, desde que começaram a surgir os casos que o Ministério da Saúde diz que tem andado à procura da origem da infecção, já foi possível, pelas investigações feitas, já foi possível encontrar a origem da infecção no sal? Ainda não, e pensamos que ainda vai levar algum tempo, porque não há realmente ainda não se conseguiu chegar ao que nós chamamos de paciente zero, não é? O que poderá ter despoletado todos os casos. Nós não sabemos, há imensas hipóteses, portanto, a investigação ainda continua e não sabemos, não temos a certeza se iremos conseguir identificar de que forma é que a infecção ou o vírus foi introduzido na Ilha do Sal. Dr. Jorge Noel Barreto, eu gostaria de voltar à questão da Ilha do Sal. Eu gostaria de saber se o Ministério da Saúde tem a noção da sensação que uma grande parte da população tem manifestado quanto a uma sensação de descaso para com essa ilha, tendo em conta toda a demora que houve em relação a se ter novos dados sobre a infecção naquela ilha, e como é que reage a isso? É assim, o Ministério da Saúde tem tido todo o cuidado que é possível ter e toda a atenção com qualquer parte ou qualquer conselho ou com qualquer pessoa que esteja nesta situação. O Ministério da Saúde tem todo o interesse em ter os resultados o mais rapidamente possível, assim como as pessoas que também estão à espera dos resultados. Mas como temos estado a explicar nas últimas conferências de imprensa, há todo um processo para análise dessas amostras que condiciona a disponibilização muito mais rápido do que aquilo que tem sido possível. No momento em que as amostras do sal tinham sido enviadas para a praia,
penso que no mesmo dia tinha-se inaugurado o laboratório de São Vicente, não é? O aparelho de São Vicente tinha começado a trabalhar. Portanto, a logística para reencaminhar amostras para São Vicente poderia ficar ou tornar o processo mais demorado. Portanto, agora eu penso que com a entrada em funcionamento do aparelho de São Vicente, aí o SAL poderá encaminhar amostras e uma resposta mais célere poderá ser possível. Mas a população do SAL deve entender que o Ministério, assim como as outras pessoas das outras ilhas, o Ministério da Saúde trata com todo o cuidado a situação de cada concelho. Não há interesse em dizer que há um desleixo, isso não passa nem pelos nossos piores pensamentos. A ideia aqui é que haja a melhor resposta possível com os recursos que nós temos disponíveis neste momento. Já agora, como ontem falava de 162 amostras, hoje temos o resultado de cerca de 70. Metade das amostras que foram analisadas as outras estão a ser analisadas e muito brevemente terão as respostas. Há profissionais de saúde neste leque de positivos da Ilha do Sal? Sim. Tiveram 4 profissionais de saúde.